close till I get up. Time is Olá, amigos. Esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança, estamos no ar para mais um Node. Eu sou o Bruno, trabalho com a parte de tecnologia da informação. E para vocês que estão notando a diferença na voz, hoje não estamos com o nosso colega Heitor, devido ao Heitor ter virado papai. Então hoje ele está na licença paternidade do Podputs. Gente, hoje temos um convidado que já é de casa. Já participou de episódios anteriores e agora está voltando com a gente. Também está aqui comigo hoje o meu amigo Marcelo. Salve, Marcelo, manda um oi aí para começar. Salve, galera! Mais uma noitezinha de troca de informação e deixar meus parabéns aí, Heitor! Você é o novo papai do Podput. Traga o garotão para brincar com a gente um dia. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas. O nosso Node está no ar. E hoje temos como convidado o nosso colega JC Greenmind. Salve, JC, tudo bem contigo? Para ajudar o pessoal que ainda não conhece ou não lembra, te apresenta aí, diz o que tu faz. Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o JC Greenmind. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a Ozint, também parabenizar o novo papai aí, tudo de bom para a família, muita saúde. Eu sou idealizador do projeto Ozint Village, sempre busco compartilhar esse tema de Ozint com a comunidade, também venho trabalhando diariamente com esse tema, claro que ele se une muito com o Threat Intelligence, e eu vou compartilhar um pouquinho de vocês aí como eu trabalho, um pouquinho do que eu tenho feito, estudado, e incentivar vocês aí a conhecer um pouco mais sobre as técnicas de Ozint. Gente, vale a pena dizer um parabéns aí pro Júlio, que ele confessou pra gente aqui nos bastidores que estava com 4 meses de papai também. Então, é tipo primeira viagem. Ou não? É isso aí, com certeza, com certeza. É verdade, vamos deixar os parabéns para quem ainda tá ouvindo aquele chorinho de noite. Faz parte. Já conseguiu dormir, meu filho? De 3 em 3 horas tá pedindo mamar, é complicado, mas a gente tenta. Boa. Legal, gente. Então, eu gostaria de começar o Podputs trazendo uma questão. Você que está nos ouvindo, sabe realmente o que é Ozint? E para falar um pouco de Ozint, nada melhor do que nosso especialista. Júlio, explica um pouco pra gente o que realmente é o Ozint. Então, pessoal, antes de explicar um pouco o que é Ozint, eu vou explicar um pouquinho da história para vocês, tá bom? O Ozint começou em 1930 durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos queriam obter informações da antiga União Soviética. Com isso, eles monitoravam o rádio e periódicos, semelhante aos jornais que vemos hoje em dia, com informações da União Soviética. Neste período, ainda não dava o nome de Ozint, tá? Mas já era usado durante a Segunda Guerra Mundial. Foi dado o nome realmente de Ozint depois do 11 de setembro, quando teve o atentado terrorista nos Estados Unidos. Eles deram começaram a usar de fato o Ozint no dia a dia e deram esse nome de Ozint. Isso foi dado num braço do FBI, que é responsável por esse tratamento e manipulação de informações. Então, assim, podemos entender com o Ozint, toda informação que está pública, seja de um fórum, seja de um site de notícia, seja um PDF que está na internet, você pode entender isso como uma fonte pública de informação. Então, informações de rádio também é uma informação pública, só que ela é tratada como o seguinte, que seria um braço do Ozint, só que para sinais. Então, hoje em dia, usamos muito o Ozint para capturar informações, coletar informações, seja de malware, seja de vazamento de informações, seja de grupos, seja de novas vulnerabilidades, e até uma simples receita quando a gente busca na internet. A gente está utilizando uma fonte pública para capturar essa informação e nos trazer resultados. Essa OSINT, ela é uma evolução da equipe de inteligência militar ou ela é um braço da equipe de inteligência militar? Na verdade, o Ozint são técnicas de Open Source Intelligence
do uso de fontes públicas. Então, forças da lei acabam utilizando isso, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A polícia, ela precisa capturar informações, precisa buscar informações. Então, seja redes sociais, seja processos, seja entre diversas formas, não só policiais, governos, mas como pessoas também podem ser beneficiadas com esse uso. Nada mais é que técnicas e fontes públicas para capturar informações. Então, por exemplo, conseguimos buscar informações que estão vazadas de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Se vocês colocarem seu nome certinho no Google, entre aspas, o Google vai identificar isso para retornar apenas resultados que tem o seu nome. Não só seu nome, se você quiser colocar um site, quiser dar um exemplo, o que você procurar, colocando entre aspas no Google, ele só vai retornar sites que tenham aquele conteúdo. Então, com o uso de operadores avançados, de motores de busca, além disso, não só Google, tá? Isso serve para o Yandex, Bing e diversos motores de busca. Tá? A gente possui operadores avançados para nos auxiliar a filtrar e retornar informações que desejamos. Outro exemplo também seria o site dois pontos. Então a gente quer filtrar, por exemplo, pelo site facebook.com. Poderíamos só retornar resultados do Facebook colocando site dois pontos facebook.com. Então ele só retornaria. Então isso concatenado com outros operadores, como por exemplo aspas duplas que contêm o nome, só vai retornar páginas do Facebook que possuem aquele nome específico. Então, isso é só um exemplo básico de uso de OSINT, tá bom? Que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Em JC, no caso, então tudo que envolve Big Data, que eu usar para, por exemplo, fazer uma busca por alguém, também entra dentro da parte de OSINT. Isso, toda informação que está disponível de forma pública, por exemplo, sem senha, sem uma página de login e sem você precisar de permissão, é considerado uma informação pública. Isso é um risco muito grande porque muitas backups estão disponíveis na internet, entendeu? Por exemplo, se você colocar na internet ext dois pontos SQL, ele vai retornar diversos extensões SQL que estão disponíveis na internet. Usando o operador site, por exemplo, dois pontos gov.br, ele só vai retornar arquivos SQL que estão em sites governamentais. Então, é um risco muito grande. O OSINT tem uma força muito grande porque toda informação pública a gente pode utilizar. Claro, não para benefício próprio, por exemplo, utilizar um CPF de alguém que está público, utilizar a informação de alguém, entendeu? Sim, às vezes a informação ela está pública e a pessoa nem sabe ainda que está pública. Isso é um grande risco. Infelizmente, as pessoas acabam utilizando dessas fontes públicas para conseguir obter laranjas. Então, assim, é um corredor de dois lados, vamos dizer assim. De um lado, tem pessoas que estão trabalhando para buscar vazamento de dados de empresas, possíveis exploits novos, novas vulnerabilidades, e tem o pessoal do crime que está utilizando isso para obter laranjas, obter informações sensíveis que ele pode usar isso posteriormente. Eu ia fazer justamente essa pergunta para você sobre qual a sua opinião, assim, se o OSINT vai acabar lá no futuro, o OSINT, né, caindo como vilão ou como salvador. Afinal de contas, a gente tem casos, igual teve uma quadrilha, acho que no Paraná, que estava roubando as casas porque ela fazia uma pesquisa na internet de hábitos das pessoas, horário, telefones, e quando ela chegava na porta da casa da pessoa, ela ligava: "Você tá aí?" Ninguém atendeu, invadia e roubava, acho que chegaram a roubar a R$ 100.000 em dólares. Perdão, em joias. Mas, em compensação, também teve o OSINT, uma galera que o pessoal ficou conhecido como Marmita Gate. Tinha umas meninas de 21 anos, supostamente, não sei se eram meninas de verdade, se eram as meninas da foto ou não, mas elas estavam pedindo doações de marmita, dinheiro ali para fazer as marmitas. E um perfil de OSINT, do GitHub, achou estranho e fez o quê? Começou a fazer uma investigação sobre as meninas. E aí eles perceberam que as meninas tinham umas paradas estranhas. Tipo, elas
tinha foto, parecia assim, usava uma foto falsa e nunca apareceu em fotos ou vídeos uma das organizadoras. Não tinha uma prestação clara sobre o valor recebido. As entregas de marmitas que apareciam no Instagram eram antigas e não tinham vídeos ou fotos recentes. Então usaram isso tudo. Você acha que no caminho, no futuro, o Affinity vai se conseguir se manter neutro? Ou a galera vai taxar ele como uma coisa positiva e vai dar um jeito de fechar? Como é que você acha que vai ser o futuro dele? Olha, eu acredito que isso nunca vai acabar, entendeu? Até porque, legalmente falando, não é um crime o uso das técnicas de OSINT. Pelo contrário, eu acredito que o OSINT e cyberinteligência vai ser, em breve, o novo CTF, o novo Bug Bounty, vamos dizer assim, entendeu? Vai estar muito em alta em breve. Tanto que não tinha materiais, não tinha cursos sobre o tema, e hoje já está começando a ser lançado cursos. Então, assim, não falo cursos, mas assim, uma grande quantidade de materiais na internet. Antigamente, 4 anos atrás, a gente só via material em inglês sobre esse tema, entendeu? E não só isso. É bem interessante você falar das imagens das meninas, porque com o uso de OSINT, até mesmo o Google Imagens, se você tem algum perfil que está conversando com você e você não conhece, tenta copiar a imagem desse perfil, e colocar na internet e ver se é encontrado em outros lugares. A própria busca reversa e o uso do Google Imagens vai retornar sites que estão indexados essa imagem em outro lugar. Então pode ser que essa pessoa pegou essa imagem da internet. Porém, se alguém pegar essa imagem no editor de imagem e inverter a imagem e usar essa imagem, o motor de busca não vai entender porque não está indexado nele, entendeu? Mas assim, se for uma imagem já conhecida, possivelmente já vai indexar nos motores de busca. Além disso, o OSINT é tão incrível que, eu vou dar um exemplo, políticos não podem ser investigados devido ao seu foro privilegiado. Porém, com o uso de informações públicas, as pessoas podem se manter, vamos dizer assim, podem ter essa investigação utilizando essas fontes públicas, até porque a gente não está utilizando nenhum birô de informação, a gente não está utilizando nenhuma base, por exemplo, da Polícia Federal, Polícia Civil, em nenhum lugar. Tudo é informação pública que já está na internet. Então, muitos vazamentos de informações estão sendo disponibilizados. Tem um projeto chamado Offshore Leaks, que tem teras de dados de vazamentos, justamente de offshores. E graças a isso, muitos políticos estão sendo processados e até caçados porque tinha conta no exterior, offshores, e foram ligadas a eles. E não só isso, né? Seja pessoas que estão deixando de pagar seus impostos, pessoas públicas, advogados, entre outras pessoas. Então, graças a essas informações públicas, as investigações, trabalhos e a tecnologia em si está avançando muito, entendeu? E assim a gente acabou com a eleição alguns dias antes do segundo turno. Você que tá na dúvida sobre o seu candidato, procure e use por Ocint e seja feliz. Com certeza, porque assim, é até interessante você levar esse tema sobre a política e o OSINT, porque os jornalistas usam muito o OSINT, eles buscam, beleza, fulano, não tô levantando bandeira para nenhum lado, tá? O que é certo, o que é errado, mas se uma pessoa falou isso ou compartilhou informação, investigadores ou políticos, jornalistas, quer dizer, vão pegar essas fontes, vão fazer o seu OSINT dela, vão buscar alguma fonte e vai buscar de fato se isso é verdadeiro ou não. Entendeu? Então, assim, isso serve também para você que quer buscar sua receita, entendeu? Eu quero buscar uma receita nova de macarrão. Eu quero buscar. Então, utilize essas técnicas, utilize esse modo de pensar, porque se você realizar uma busca correta, você vai trazer muitos resultados positivos, seja para eleição, seja para uma receita, seja para um curso que você está querendo e você não tem dinheiro. Com o Google você vai encontrar com certeza com a busca certa. Não, com certeza você acha. Cara, a gente falou isso aqui alguma vez, dá para você estudar perfeitamente com cursos gratuitos e fazendo as boas pesquisas na internet. Porque tem gente muito disposta, igual o seu projeto do Ocint Village, né? Que é um projeto público, não há fins lucrativos, não. Não, totalmente gratuito. Totalmente gratuito e que você entrega
conhecimento aí para quem quiser. Por exemplo, vocês, acho que na semana passada vocês fizeram um evento, não fizeram? No hotel em São Paulo? Vai ser essa semana, vai ser agora, dia 20, 22, 23, na H2HC a gente vai montar essa Village de Ozint. Eu sou idealizador do projeto, mas tem outras pessoas aí que apoiam e acreditam nesse projeto, como os organizadores da H2HC, o Ozint Brazuca, entre outros amigos aí que acreditam nesse projeto e dedicam um tempinho aí para trazer um pouco de conhecimento sobre o tema para a comunidade. Pô, beleza, bacana. Então, quem quiser, a gente vai conhecendo aí, vai procurando sobre o Village e vai dar tudo certo. Falando nisso, é Ozint ou Ocint? Que a gente, de vez em quando, eu tô pegando umas diferenças aqui entre eu e você. Então, é Ocint mesmo, é que vai muito da pronúncia, mas é O-S. Peraí, INT. isso. Então, assim, a ideia dele é Open Source Intelligence, entendeu? Aham. Esse é o significado de fato do Ocint. E a diferença é o sotaque que pega um pouquinho para um lado, um pouco para o outro. Ah, então, também o meu inglês minha pronúncia do inglês é muito ruim, eu preciso estudar um pouco mais sobre. Eu advogo que aqui no Brasil a gente pode ficar com uma certa liberdade. Igual na faculdade, meu professor ficava, só porque eu falo inglês e tal. Marcelo, é ITU, ITIL, ITIL. Eu, cara, fala do jeito que você achar melhor e sua comunidade perto de você estiver te entendendo, né? Porque se o pessoal perto de você fala ITIL, fala ITIL. Se eles falam ITIL, fala ITIL. Se eles falar ITIL, fala ITIL. Vai, dane-se. Seja feliz, né? Poxa, mas Com certeza, com certeza. é minha opinião particular. Em Agora, JC, agora, pensando um pouquinho nesse assunto, sobre o Ocint, eu não, né? Todo mundo conhece a ferramenta que é o Ocint Framework, que pelo menos é aonde a gente vai ali, primeira coisa, procurar. Eu sei que existem outras também muito boas, como, por exemplo, o Malteugo, o Shodan, e eu vi até uma paga aí, que é o TwitchX. É paga, mas pelo que eu vi ali, ela monta toda a estrutura de cyber em cima do Cint. E tu, prefere, assim, qual ferramenta para ficar trabalhando com essa parte? Cara, ferramenta depende muito o escopo, mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo de algo automatizado. Twitter, por exemplo. Twitter é algo que tem muitas soluções interessantes, como Twint ou Twitter Intelligence, que ele nos auxilia muito na captura de informações, por exemplo. Com ele, a gente consegue buscar os tweets de um determinado usuário, ficar monitorando real time possíveis palavras-chave. Então, caso alguma daquelas palavras-chave que está no nosso word list seja tweetada, vai ter as informações de quando, quem, entendeu, publicou aquele tweet. Então, assim, mas a grande maioria é muito manual. Claro que tem projetos incríveis, como o InURL Brasil, por exemplo, que além de ser um fórum bacana, existia uma ferramenta que buscava em massa no Google, então muitas pessoas utilizavam ele para buscar exposições de dados no, de vulnerabilidades, exposições de arquivos sensíveis que estavam na internet, utilizando e explorando o mecanismo do Google. Só que, infelizmente, a maioria dessas soluções acabam se atualizando e fazendo de tudo para retirar o uso desses boots do ar, porque impacta muito o serviço deles. E eles querem vender isso como serviço. Então, assim, mas claro que tem diversas ferramentas incríveis que podem nos ajudar. Claro que o Ozint Framework é muito bom, mas por o Ozint não ser tão falado aqui no Brasil, são poucas as fontes que temos aqui, assim, que falem sobre o tema. Tem assim, um repositório no GitHub chamado Ozint Brazuca, onde tem diversos projetos incríveis, entendeu? Links incríveis que diversas fontes, por exemplo, através de um CPF eu consigo buscar o nome completo dessa pessoa, tem lá, entendeu? Endereços, é incrível.
claro que eles estão atualizando, é um repositório gratuito. Caso vocês tenham algum link que pode ser útil, vocês podem enviar uma solicitação para eles adicionarem no repositório. Então, são poucos projetos BRs que têm essas informações. Então, com ele a gente consegue buscar, por exemplo, informações sobre rádio, informações sobre aeroportos, sobre voos. Como eu falei para vocês, buscar informação de uma pessoa. E com o tempo, eles também desenvolveram receitas por Nuclei, que é uma solução que automatiza esse processo. Então, hoje eles já têm receitas, por exemplo, para buscar a operadora de celular, buscar informação, de quem é o nome de uma pessoa a partir de um determinado CPF. Então, assim, é bem legal. Então, assim, a maioria dos projetos de OSINT que compartilha links, que fazem essa automatização, acaba sendo fora do Brasil, então acaba não sendo tão assertivo. Então, a gente acaba precisando mesmo fazer esse trabalho manual para ser mais assertivo possível, sabe? Então o Brasil está precisando ser mais ativo com esse tipo de conhecimento, né? Como eu falei, por exemplo, a polícia já começou a usar no caso das meninas aqui. Quem sabe a gente não começa. Essa moda não pega. Não é que a moda pegue, né? Não é uma moda. Mas você entendeu o lance, né? Sim, O- sim, eles já usam bastante hoje, tá? Tanto que há um tempo atrás eu acabei fazendo um treinamento com o pessoal sobre busca de informações sobre pessoas, empresas e bens utilizando fontes públicas. E eu acredito que assim, muita gente não conhece esse termo endosint, sabe? E assim, pessoal, uma dica que eu dou para vocês. É uma área que está pagando bem, é uma área que tem vaga disponível, é uma área que tem muito mercado. E se você não, por exemplo, até caso você tenha uma empresa, tem muitos advogados precisando de auxílio para a coleta de informações. Por exemplo, empresas que precisam, por exemplo, monitorar os seus funcionários, assim, eu vou dar um exemplo. Eu tô preocupado que determinada pessoa ou empresa está levando a inteligência para de fora para da inteligência da empresa para fora. A gente pode te ajudar isso. Poxa, se a pessoa tem outras empresas, é sócio de alguém, ela já tem, porque, poxa, se essa pessoa tiver uma empresa do mesmo segmento, ou ser sócia de alguém que tenha, ou tenha uma ligação com alguém que tenha, entendeu? Ou já pode ser um alerta para quem está contratando. Não só isso, né? A polícia utiliza muito isso. Eu mesmo não fiz nenhuma operação, nunca participei, mas eu busco sempre participar da comunidade e compartilhar esse conhecimento com o pessoal. Então, assim, eu vejo o crescimento de uso das forças da lei, vamos dizer assim, com o uso de OSINT. Claro que são poucos que têm conhecimento técnico, que acaba sabendo, por exemplo, usar um Maltego para auxiliar. O Maltego é uma solução incrível, mas mesmo assim ele acaba trazendo muitos falsos positivos que acaba prejudicando, entendeu? Mas com o uso dessas automatizações a gente consegue, quem sabe, criar o nosso próprio transformer do Maltego, como eu criei um tempo atrás. Ainda não está lançado tudo isso, mas a partir de um CPF. Como que a gente consegue o nome dessa pessoa? Poxa, tem o site que dá da próprio governo que dá essas informações. Poxa, peguei com o Selene e capturei essa informação do nome. Tem outro site que mostra a situação cadastral que também está no Nós Brazuca. Ah, esse CPF tá ok, tá beleza? Opa, vamos colocar lá também. Aí já vai outros temas um pouco mais polêmicos, entendeu? Que, por exemplo, esse CPF, onde ele tem conta em banco? Como que a gente sabe isso? Só vou plantar uma sementinha na cabeça de Opa, aí vocês. entra a LGPD para pegar. Não, até que não. O que acontece? A maioria dos bancos, e assim, muitos bancos têm diversos portais de login. Então, caso você coloque o seu CPF em um banco que não tem, ele vai redirecionar você para um novo cliente. Se você já tem aquela conta, ele vai redirecionar você para a página de login. Se você for programador, você consegue filtrar isso para utilizar isso ao seu favor, entendeu? Só que outras pessoas acabam utilizando isso para fins maliciosos, fraudadores, entre outras coisas. Mas agora você imagina o poder de um investigador tendo isso em sua mão, entendeu? Com as fontes públicas ao seu redor também que pode te auxiliar.
acaba virando um monstro, entendeu? É complexo. Pô, realmente. Você falando disso, me lembra de uma vez que eu, brincando com as técnicas de Ocint aí, né, pra eu poder conhecer, eu achei um anônimo meu que tava desaparecido, cara, lá em. Tava no portal oficial da cidade, eu acho que era. Ah, cara, era algum lugar do. Paraná, Paranavaí, uma parada assim. Agora eu não lembro mais que eu já tô ficando velhinho, eu esqueço essas coisas. Mas eu achei um anônimo meu, né? Então, é importante quando você estiver fazendo pesquisas, até para. Acho que a primeira fonte que muito que a gente tem de contato é o que está disponível meu na internet. Saber triar, né, os falsos positivos, porque esse anônimo é um positivo no sentido de ser um Marcelo, né? Era tudo que tinha característica, mas era um falso porque não era eu, de fato, era outro, era só um anônimo. Mas dado, CPF, localização, era tudo diferente. Então, com certeza, Então, eu vou até dar um alerta para vocês que já fizeram, caso alguém que esteja escutando, já fez aquela provinha, um concurso público, você que é funcionário do governo, entendeu? Pesquisa seu CPF entre aspas na internet. Depois a gente conversa. Com certeza essa informação vai estar pública. E não só isso, o portal da transparência também do governo, ele retorna para a gente diversos gastos públicos, entendeu? Claro, se não tiver com um certo sigilo, vamos dizer assim, para não ser muito. Então, assim, com esse uso do portal da transparência e essas fontes públicas, é necessário, né, para ter um controle, mas se as pessoas não usarem isso de é, ter uma certa malícia, ter um certo cuidado, pessoas podem usar isso para, quem sabe, aplicar uma engenharia social, quem sabe aplicar um golpe, quem sabe te usar como laranja. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisa mesmo. E o Google Docs e o Cint, tem alguma diferença ali? Como é que eles se relacionam? Ou não se relacionam? Então, eu acho bem legal que uma fonte pública que a gente pode utilizar é o Google, entendeu? E Google Doc nada mais é que conjuntos de operadores do Google, entendeu? Por exemplo, o site que eu falei para vocês é um operador, o aspas é um operador, o ext de extend, de extensão, ele também é um operador. E quando a gente une tudo isso em uma busca só, já vira uma dork. Então, nada mais é que um conjunto de operadores. Então, assim, ele acaba nos auxiliando muito. Então, acaba sendo o nosso parceiro do dia a dia, vamos dizer assim. Até porque o Google aqui para o nosso lado, ele retorna muito mais resultados. Quem sabe na Rússia, o Yandex, que é o motor de busca russo, seja mais assertivo. Então, ele acaba nos auxiliando muito no dia a dia, sabe? Sendo um parceiro lado a lado. É claro que o Google só não é uma fonte de informação, tem diversas outras fontes de informação que podem nos beneficiar. Muita gente pensa que só tem Google nessa vida, né? Vocês lembram quando era KD? Ou vocês não pegaram a época que o KD era o boom do negócio? Cara, pode parecer bobagem, mas eu mesmo conseguia, hoje eu tenho 30 anos, né? Mas eu consegui meu computador com 18, meu primeiro computador. Como eu brinco, eu já tinha perdido meu réu primário, já, sabe, eu não tinha. Então, assim, eu demorei para ter acesso à tecnologia. Então, assim, esse começo, assim, eu não peguei, mas já naveguei muito no IRC, já até hoje, de vez em quando eu e uns amigos se reúnem, a gente monta um grupo no IRC lá, configura a rede Onion lá e troca umas ideias, troca informações assim de uma forma mais segura, né? Utilizando até projetos antigos que venham nos auxiliando da mesma forma até hoje. Acho bem bacana. Pô, bacana mesmo. Mas pra quem não entendeu o que ele disse, ele falou, cara, não sou tão velho quanto você, então não sei o que você tá falando. Mas, voltando ao assunto, você falou do IRC, da Onion, eu achei legal. A Ocint é público, então vamos dizer que ela tá no topo da. Deixa eu só botar uma referência. Fala, Desculpa te fala, interromper, fala, Marcelo. fala.
Pra quem não conhece ou não entendeu o que eles estão conversando, o Irk é o avô do Discord. Então, se você conhece o Discord aí com essa letrinha colorida, todo bonitinho, pensa assim, ó, que alguém já pensou nisso aí há muito tempo atrás e fez o Irk. Ah, pô, realmente. Você tinha falado de IRC, Onion e blá blá blá. Né? Então é o seguinte: o Onion, existe o OSINT ali, pode-se considerar que o OSINT é uma pesquisa na surface da web. Existe alguma OSINT, algum nome específico para uma OSINT de Dark Web ou Deep Web? Claro, com certeza. Vou dar um exemplo para vocês. Por mais que os sites que estão na Dark e na Deep Web não estejam indexados na internet, tem outros sites que armazenam esses links. Além disso, é, com o uso das fontes públicas, ou quem sabe até do Google, a gente pode pegar um link já conhecido da rede Onion e pesquisar na internet ele usando aspas duplas para ver para quais são os sites que retornam essa informação em específico. Entendeu? Por mais que não tenha um motor de busca assim que indexe todos os sites da Deep Dark Web, que até porque se fosse indexado eles não seriam mais chamados dessa forma, é, tem outros motores, metabuscadores que buscam esses sites, armazenam em seu, em seu base de dados, entendeu? E alguns até ficam monitorando, por exemplo, o Torlink, por exemplo, ele fica monitorando se aquele site está online ou não. Então, com certeza tem vários projetos que possam nos auxiliar, que possam nos ajudar com fontes públicas. Então, eu utilizo muito porque eu preciso muitas vezes buscar informação no determinado fórum, determinado local. Então, alguns sites acabam compartilhando essa informação do link, aí eu chego até o Com a site, entendeu? Cint, numa busca ativa, a gente consegue, de repente, parar um ato terrorista? Tipo, teve uma pessoa que me perguntou esses dias, como eu busco alguém tentando fabricar bomba caseira? Porque eu acho que teve até um caso nos Estados Unidos que a pessoa me contou do caso, mas eu não li depois. Que alguém descobriu que uma pessoa estava procurando fazer bomba caseira e fizeram uma busca lá e acharam todo o plano da pessoa. Tem como? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Sim, tem como, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Da mesma forma que hoje é monitorado diversos grupos, como assim monitorar diversos grupos? Muitas pessoas acabam usando boots ou quem sabe até diversos celulares para entrar no máximo de grupos possíveis, de Telegram, entre outros grupos. E a partir disso ele fica só observando, só observando. Então qualquer coisa que ligue a marca que ele esteja protegendo, ou quem sabe ligue a alguma organização que ele esteja protegendo, opa, já é um alerta para a gente. Vamos ficar quieto, não vamos falar nada, mas vamos tirar evidência. Quem é essa pessoa que está publicando isso? Esse link já está público na internet? Quem é essa pessoa? Então, da mesma forma que pessoas já monitoram grupos de fraudadores, com certeza podemos ser beneficiados também buscando por grupos terroristas, entendeu? Claro que também eu vou dar um exemplo dos mesmos criadores, mas assim, do mesmo criador do Ozint Brazuca, ele tem um fórum chamado Mister Crawl, que ele fica monitorando e ele fica trazendo notícias e como pessoas estão fazendo ataque terrorista nas escolas. Então, por exemplo, com o Google Lens, por exemplo, a gente consegue tirar uma foto ou tirar um print de um determinado local, de uma determinada arma e buscar na internet o valor dessa arma, entendeu? E não só isso, todas essas palavras-chave, esses grupos que eles utilizam, a galera com certeza deve estar monitorando, deve estar fazendo parte. Buscar em massa sem fazer parte daquilo, com certeza não vai conseguir. Mas se você já faz parte desse grupo, entendeu? Fica muito mais fácil de você só observando, só observando e coletando essas informações, entendeu? E quem sabe futuramente chegando até o indivíduo que está publicando essas informações e investigar ele de fato. Em JC, isso Ba- aí que tu tá falando, assim, eu imagino que do jeito que tu tá explicando, ah, como tu citou antes, a inteligência da polícia também usa, hackers do tipo Black Hat também usam, mas a questão maior precisa ter um conhecimento
bom para poder usar isso? Ou o carinha ali que tá ouvindo agora vai ir no Google, vai começar a botar uns, vamos dizer assim, uns comandos corretos e isso aí já funciona tudo às mil maravilhas? Então, com o tempo, com experiência, você vai ser mais assertivo. Mas se você, por exemplo, tiver um treinamento, um material para se guiar, é que assim, o OSINT ele pode ser empregado em diversos temas. Por exemplo, busca de infraestruturas públicas que estão expostas na internet, vazamento de dados, vazamento de cartões, entendeu? Reputação de marca. Poxa, se as pessoas estão falando tão mal assim da minha empresa na internet, então podemos monitorar com essas palavras-chave esse uso, entendeu? Ataques terroristas, ataques hackers. Quais são as palavras-chave que esses caras utilizam, entendeu? Como o que está acontecendo, vamos dizer assim, nesse sentido que as pessoas estejam usando. Da mesma forma que tem um linguajar de um fraudador, de um estelionatário, com certeza também tem gírias de terroristas e de pessoas. Eles não vão chamar de bomba, entendeu? Como que eles chamam? Entendeu? Então isso também vai muito do país que eles estão falando isso, então também tem que ter aquela malícia de gíria, então é bem complexo. Claro que para todo mundo tem um começo, vocês não vão chegar mas poxa, é interessante vocês buscarem um pouco de informações sobre, poxa, a infraestrutura da minha empresa. Eu trabalho com infraestrutura, por exemplo. O quanto que a minha infraestrutura da minha empresa atualmente está exposta na internet? O Shodan pode nos auxiliar isso, da mesma forma que o Google busca informações sobre infraestruturas, sobre páginas na internet. O Shodan é um motor de busca que busca por dispositivos conectados na internet. Então tem muitas câmeras disponíveis, muitas babás eletrônicas e também, com certeza, o nosso IP vai estar lá, entendeu? Então muitas pessoas acabam, poxa, nem vou passar direto para o domínio, eu vou buscar os IPs que estão disponíveis, até porque pode não estar passando pelo proxy, não pode ter sistema de segurança, entendeu? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Phishing, entre outros temas. Então, recomendo muito vocês começarem, porque se você busca, se você faz o uso de forma assertiva, de uma pesquisa, começa simples com uma pesquisa, porque o OSINT é isso, é você saber pesquisar como eu posso falar, de forma assertiva, entendeu? E para todo mundo tem um começo, e o que precisarem aí é só chamar. Boa. Então, galera, o Affinity Village é um bom caminho de partida, conversa. Procura o Green Mind por aí, que o cara tá sempre nos fóruns. Agora, não façam port scan, tá? Port scan não é uma atividade bem-vinda. Com certeza, até porque a gente não precisa fazer um port scan uma infraestrutura para saber quais são as portas que estão disponíveis. O Shodan, o Census, por exemplo, nos auxilia com essa informação. Ah, e falando um pouquinho sobre PortScan, sobre o OSINT, até onde isso, vamos dizer assim, eu fiquei com a coisa assim, até onde isso é legal e aonde eu passo para agora a partir daqui eu já estou errado. É uma boa pergunta essa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? O uso de, por exemplo, um port scan uma infraestrutura poderia trazer problemas para quem está realizando esse port scan. Só que com o uso de informações públicas, a gente coletando informações para é, sei lá, por uma base de dados assim como o Census ou Shodan, acaba não sendo crime. Mas assim, o crime acaba no uso que estamos fazendo desse dado. Não vamos pegar, por exemplo, um arquivo de PDF que esteja disponível na internet para a gente usar isso como massa de dados, né? Então, é, você vai ter acesso a diversos dados sensíveis na internet, mas você não pode fazer ser beneficiado com o uso desses dados. Então, tem muitos dados públicos que estão na internet, como senhas, e como eu falei para vocês, se vocês buscarem por extensões SQL. Mas, poxa, por mais que a empresa não tenha uma segurança naquilo, você não vai fazer o uso daqueles dados, porque legalmente falando, você seria prejudicado com isso, entendeu? Então, mas, por exemplo, se você estiver buscando informações sobre uma infraestrutura, sobre phishing, entendeu? Navegando na internet buscando por técnicas que hackers utilizam, participando de grupos que falam e discutem sobre ransomware, não é crime, entendeu?
mas muitas informações que estão tratadas estão disponíveis. Se você não fazer uso correto desses dados, por exemplo, você pode ser prejudicado legalmente, entendeu? Mas empresas podem beneficiar isso para fazer pesquisas de mercado, por exemplo, entre outras coisas, sabe? Então, é uma área bem complicada por saber, assim, de fato, o que é o certo e o que é errado. Só não pode se beneficiar com o uso dessas informações públicas. Armazenar informação. Tem algum tipo de informação que se eu armazenar é crime? Né? Por exemplo, a gente viu aquele ator da Globo aí que foi preso e tal, mas ele, além de ter cometido supostamente um ato, eu vou falar tudo supostamente porque eu não sou o juiz, não julguei aquela porcaria desse caso. Então, tudo é supostamente. Supostamente, além de ter cometido uma atitude, ele também armazenava determinados conteúdos. Além disso, tipo, tem alguma coisa que se eu armazenar que possa ser, se eu, por exemplo, pegar um conteúdo sensível de uma empresa, armazenei, isso é crime, não é crime? Porque eu não divulguei, mas tem alguma coisa nessa área aí para quem tiver cuidado com o que estiver coletando? É bem sensível essa pergunta, viu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma empresa que eu não vou falar o nome dela, ela foi responsável por publicar as informações sobre os CPFs que foram vazados, supostamente do Serasa. Com isso, eles conseguiram fazer com que essa informação se tornasse pública, outras fontes foram falando, mas com certeza eles foram prejudicados com isso, o Ministério Público. Por quê? Poxa, a gente não vai ter na nossa máquina esses CPFs vazados, por exemplo, entendeu? Então, é bem complexo isso, porque legalmente falando, como que a gente vai explicar isso para alguém que a gente pegou essas informações vazadas, por exemplo, de cartões de créditos em grupos na internet? Então, sempre Uhum. evidencie onde você buscou, o horário que você buscou, como você conseguiu essa informação, porque hoje você vai ter evidência daqui que aquilo está lá, mas amanhã alguém pode ter tirado o post do ar, entendeu? Então, toma cuidado com o que você está trabalhando e, na dúvida, sempre tenha um bom advogado no seu contato. Ah, legal. Então isso me lembra um pouco de pentest e de forense, que você também precisa evidenciar ali. Existe uma espécie de cadeia de custódia para quando a gente está trabalhando com isso? Olha, uma boa pergunta. Eu, pelo menos, assim, com o tempo que eu trabalho, eu não vejo uma cadeia de custódia para isso, mas o pentest não, o forense e o Asint anda muito lado a lado. Por quê? Por exemplo, alguém pode fazer um trabalho de forense, entendeu? E as informações obtidas do forense conversar com a pessoa responsável pela investigação. Então, através disso, palavras-chave, números de telefone, contatos, apelidos, tudo isso pode tornar inputs para quem está fazendo essa investigação e trabalha com a Zint para realizar essa busca. Então, assim, atualmente eu, pelo menos, me corrijam aí, mas eu não conheço uma cadeia de custódia pro Asint, assim como o tempo forense. Entendi. É porque você falou, eu pensei que de repente tivesse alguma coisa, tipo a cadeia de custódia do forense, ou porque o pentest, pelo menos você tem um relatório, né? Não é uma cadeia não é no nível de uma cadeia de custódia ali, mas você tem um relatório que você falou o que você fez, aonde você foi. Então, existe algum frame para eu é, modelar tudo que eu tô juntando? Então, assim, o que eu costumo fazer, tá bom? Toda vez que eu começo um trabalho, eu crio uma máquina limpa e realizo aquele trabalho e posteriormente eu apago todos esses dados, entendeu? E caso eu precise fazer de fato um relatório, eu entrego o relatório e busco apagar da minha máquina toda qualquer evidência. Porque muitas vezes a gente acaba encontrando CPF, RG, entre outros dados sensíveis nessas buscas. Ainda mais em processos, entre outras fontes de informação que retornam essas informações, tá? Por ser informação sensível, a gente precisa tomar um cuidado extra, entendeu? Até porque se essa informação vazar, pode nos prejudicar legalmente, até porque é, se a gente não tem um aporte legal de que de fato aquela investigação temos uma autorização, podemos ter problema referente a isso. Entendi. Pô, bacana.
Então, gente, tá todo mundo vendo as dicas aí, ó. A conversa de hoje tá sendo valiosíssima. É, uma última coisa que eu queria ver ali. Você conhece a Anomaly Six? Anomaly. Anomaly? É, Anomaly Six, A6. A 6 eu não conheço, Anomaly eu conheço esse projeto, mas assim, Anomaly 6 eu não conheço. Não, é uma empresa dos Estados Unidos que ficou, acho que, conhecida por investigar espiões. E eles disseram que eles têm capacidade de analisar mais de 3 bilhões de dispositivos em tempo real. Em tempo real, né? Ela é uma empresa de vigilância americana, Anomaly Six, ou conhecida como A6, A6, e sei lá como é que cada um vai falar isso aí, né? Ela vende informação de localização global, essas coisas assim, né? Ah, sim, Aí sim. É porque quando você falou Anomaly, eu pensei que era uma solução também de threat intelligence que algumas empresas utilizam, entendeu? Anomaly 6 eu não conhecia. Interessante, obrigado por essa referência aí, cara. pô, legal, que bom. Ó, eu dei uma referência aqui, vou, tô até feliz agora, né? Mas é porque assim, teve gente que falou que é uma empresa tão discreta, cara, porque assim, ela como ela busca informação, ela também não divulga nada, ela não fala nada, então é. Mas eu acho que o maior notícia foi que ela espionou, cara. É, ela espionou, igual eu tô pesquisando aqui agora, lá. Empresa de segurança rastreou espiões da NASA, da NSA, perdão, e da CIA, né? Aí falando da Anomaly Six, né? É, eu lembrei aqui, fui pesquisar, dá pra pesquisar aí, legal. Se depois quiser de menos o link, a gente deixa um link aí do título, quem quiser pesquisar, Sim, pode né? deixar. Então, cara, só uma observação. Eu vejo que muitos governos e muitas organizações militares acabam utilizando de vulnerabilidades em dispositivos conhecidos, em softwares conhecidos, para conseguir acesso. Entendeu que, por exemplo, o Shadow Brokers aí é um exemplo de exploits e vulnerabilidades que o governo americano utilizava para obter acesso à infraestrutura de pessoas que eles estavam investigando, entendeu? Então, eu acredito que esses grupos acabam utilizando essas mesmas coisas. Softwares vulneráveis com vulnerabilidades não conhecidas, entendeu? Que não são públicas ainda. Pô, bacana. É bacana mesmo. Bruno, morreu aí? Não, morri não. Tava só ouvindo e pensando, pô, mas tem muita coisa. Tem muita coisa aí que pode se fazer. Não, tem muita coisa mesmo, cara. Eu fico dizendo assim que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atividades online, mas da mesma forma eu fico desesperançoso, sabe? Porque a gente, eu que já tenho eu tenho mais idade do que vocês aí, já tô com 38, eu venho de uma época em que a internet era meio desprotegida e eu também não era muito protegido, não tanto pelas empresas quanto por mim mesmo. Então assim, o que deve ter de informação vazada minha, das antigas, pelo menos, porque depois que você cresce, entra pra TI, vai conhecendo as coisas, você começa a se blindar, né? Mas já deve ter tanta coisa por aí que é desanimador às vezes A de gente pensar. começou na internet quando isso aqui, como diz o Heitor, né? Quando isso aqui era mato. Ah, no meio do mato que cai, tu não acha duas vezes. Né? A gente. O Green Mind, você tem filho ou filha? Eu tenho filha, Filha, qual é o nome? Maria. Então, a Maria que vai vir anônima pela internet aí. Que o Julião vai já preparar, né? Já não vai deixar a menina vazar por aí. Nada de fotinhas dela na internet até os 18 anos. Então, né, é complicado, a gente acaba mostrando o caminho, né, do risco, do perigo que isso pode causar. Mas mesmo quando a gente não tem informação, por exemplo, informações públicas, tem diversos outros projetos, como birôs e até grupos de Telegram, que você coloca um nome, um CPF lá, ele vai retornar todos os seus dados completos que estão na Receita Federal. Então, assim, é bem complexo, por mais que a gente tente se proteger, tem diversas outras grupos, diversas outras fontes que podem nos expor, entendeu? Ah, com certeza. Qualquer coisa, cara, tá na internet, tá exposto. De alguma forma. Uma hora ou outra vaza.
É, igual eu falo, tá na chuva é pra se molhar, mano. Tem que, se der um BO, tem que segurar o BO aí, não tem como. Ainda mais a gente que busca participar de eventos, que busca participar da comunidade, e não só isso, né? Que também tem empresa, que também tem família. Então, exposição sempre vamos ter, é só mesmo tomar cuidado para isso. E caso tenha algum problema na empresa, manda ou paga para fazer takedown e tirar aquela informação do ar. Não só isso, entendeu? Tem como você tirar uma informação que está pública do ar. Ainda mais quando você tem direito a essa imagem, entendeu? É, verdade. Legal, gente. Olha, é assunto, hein? Mas o tempo passa rápido e estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Gostaria de ouvir as tuas considerações finais, Goimind. Manda aí. Então, pessoal, compartilhe conhecimento. Sempre busquem compartilhar mesmo um pouquinho que vocês saibam aí. Compartilha pro próximo, que com certeza isso que você pode achar banal pode ser algo novo pro próximo, entendeu? Então, sempre compartilhe conhecimento. Tá certo, com certeza. Fazendo aqui menção às palavras do nosso convidado, acho que foi o Zaidan que falou. Quando tu acende uma vela com outra vela, tu não tá tirando a chama de uma pra outra, tu tá aumentando para duas velas acesas. Marcelo, tuas considerações finais, meu amigo, manda aí. Pô, eu quero falar pra galera, gente, foi muito instrutivo, espero que vocês tenham gostado. O assunto é um assunto muito interessante e fica aquela dica, né? Se tá, né? Se quer privacidade, não use a internet. Mas acabamos de ver que nem isso sempre é verdade. Já que, como o Júlio falou pra gente, o governo pode deixar seus dados vazarem. Agora, o Greenmind, foi você que falou comigo no nosso último podcast. Eu queria te agradecer pela participação, por esse tempo de disponibilizar informação com a gente aí. E foi você que falou, não desista, alguém pode estar se espelhando em você. É isso aí, cara. Não desista, alguém tá se inspirando em você. Isso mesmo. Então, eu lembro que você falou dessa questão de... Então, eu lembrei de toda a história que foi. Que, gente, quem viu, quem tá acompanhando o podcast sabe por que foi dito isso e é a mesma coisa. Digo pra vocês hoje, gente, não desistam, alguém pode estar se inspirando em vocês. Show de bola. Gente, é isso aí. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Mais uma vez, obrigado pela audiência, por nos ouvir. E como diz o nosso amigo Heitor, diz aí, já fizeram backup hoje? Valeu!